Vamos aos destaques desta manhã. Spinelli vai ser apresentado hoje, vai vestir a camisa 77. Novos interessados no potencial construtivo. Cuiabano estreia amanhã, preparação para o jogo com o Bahia. Qual vai ser o horário? Na folia do carnaval que o Vasco enfrenta o Volta Redonda. Tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like. E a mãozinha que está aqui embaixo é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral, a gente está bem pertinho de chegar em 236 mil amigos vascaínos. Amanhã tem jogo importante, é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, onde não vencemos ainda. Um empate com a Chapecoense em casa, num resultado muito ruim, depois de uma atuação produtiva, pouco efetiva, e perdemos na estreia para o Mirassol. 9h30 da noite é o horário do jogo diante dos baianos, dentro de casa. Força máxima para essa partida. O Vasco terá o Paulo Henrique de volta, e aí a opção é do Fernando Diniz, se ele vai escalar como titular ou não. A tendência é que siga no banco de reservas. Então, o provável time: Léo Jardim, Puma, Cuesta de volta à zaga, Robert Renan e Piton, Barros, Thiago Mendes está jogando uma enormidade, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Brenner e Nuno Moreira. No banco de reservas, a novidade será o cuiabano. Spinelli ainda é dúvida para esse jogo. Tem o treinamento de hoje e logo após o treinamento, Cláudio Spinelli, o atacante argentino de 29 anos. Aliás, teve um vídeo que eu fiz e alguém colocou isso. Ah, Fábio, porra, nem os youtubers do Vasco acertam a idade dele. Eu falei 29, a pessoa não, ele tem só 28. Ontem, na apresentação dele, está aqui, ó. Fotinho dele, idade 29 anos. O próprio disse 29 anos. E aí as pessoas resolvem fazer confusão, cara. É impressionante como reclamam de tudo. Mas, enfim, 29 anos, o atacante argentino já está com contrato assinado, 3 anos de vínculo com o Vasco. Aliás, a apresentação muito legal nas redes sociais, com o Iá, né, fazendo alusão ao He-Man, usando o gato guerreiro e tal. Bacana, porque tem semelhança realmente. Como tem também com Puma Rodrigues, né? É um Puma de cabelo comprido, ou com Adnet, você pode escolher. Fato é que Cláudio Spinelli, que viveu uma temporada espetacular ano passado, ao marcar 28 gols e dar 2 assistências pelo Independente Del Valle, fez gol, inclusive, na gente, né? Na Sul-Americana. Foi a melhor temporada dele, foi eleito, inclusive, o atacante do campeonato equatoriano. Ele chegou ao Brasil, assinou um contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. E eu espero muito desse atacante, realmente, que ele continue a dinastia argentina, porque a cada 3 anos o Vasco traz um atacante argentino de um clube de pouca expressão no mercado sul-americano e ele se destaca. Foi assim com o Germancano no final de 2019, né? Foi assim com Verratti no meio de 2023 e agora no início de 2026 está sendo assim com Cláudio Spinelli, que ele tenha grande temporada, que nos ajude bastante, que faça 30 gols com a nossa camisa, que ele vai vestir a 77. A 77 era a camisa que ele usava no Independente Del Valle, estava vaga, porque o Ryan usava e foi para o Bournemouth, onde usa 37, então ele preferiu manter o número 77. Spinelli vai ser apresentado hoje, a partir de 2 da tarde, no CT Moacir Barbosa. E claro que nós, canal Fanático Vascaíno, estaremos lá para deixar você na cara do gol. Então, a partir de 2 da tarde, conto com a sua audiência na apresentação do Cláudio Spinelli. Hoje, o novo reforço do Vasco. Aliás, o Vasco se reforçou muito bem nesta janela. Eu estava falando sobre a janela de transferências. Cara, assim, se a gente olhar no papel, o Admar, que para mim é o maior reforço do Vasco das últimas temporadas, de longe, mas de longe, o executivo menos badalado e o mais produtivo e mais efetivo. Aquele binômio produtividade e efetividade, o Admar está acertando em cheio. Não tinha grife, ou não tem,
do gastador Alexandre Matos, que deixou a gente com dívidas, né, com salários milionários, melhor dizendo. Vídeo David, tá aí e vai ficar. O salário dele é superior a 700 mil reais, ou seja, ele ganha mais que o Spinelli, ganha mais que o Rojas e não entrega o que os caras vão entregar, ou que já estão entregando. Contratou jogadores que não performaram, e vários são deles. Aliás, uma das contratações do Alexandre Matos, que era para composição de elenco, está indo para o Mirassol, que é o lateral esquerdo do Vitor Luiz, que pouco jogou porque o Lucas Piton não dá brecha, e quando deu brecha ele jogou pouquinho, ou então ficou na reserva do Puma, improvisado na lateral esquerda. Fez 30 jogos com a camisa do Vasco, um gol e uma assistência. Tem um gol importante que não contabiliza ali, que é na cobrança de pênalti. Cobrava muito bem pênalti, realmente, o Vitor Luiz, e ele fez o gol, por exemplo, contra o Fluminense, na semifinal da Copa do Brasil no ano passado. Mas Vitor Luiz, um profissional exemplar, está a caminho do Mirassol. Boa sorte ao Vitor Luiz, que agora vai seguir a sua carreira de volta em São Paulo. Ele já jogou no Palmeiras. Bom, voltando a falar de lateral esquerdo, né, e falar de janela, o cuiabano, contratado pelo Admar, já está à disposição do Diniz e ele vem para brigar realmente pela vaga de titular com o Piton. Piton, abra o olho, atue bem, porque o cuiabano já está com o farol piscando ali. Começa na reserva, o camisa 66, mas daqui a pouco ele vai brigar por uma vaga de titular com certeza. E o Admar, para mim, dos últimos 5 anos, talvez, Alexandre Pássaro, Paulo Braxe, Alexandre Matos e outros menos conhecidos que passaram também, menos badalados, o Admar é, com sobra, o melhor trabalho do melhor executivo na função com as suas contratações. E essa janela, no papel, está muito boa dentro das condições do Vasco. Trouxemos um zagueiro, Alan Saldívia, que é bom zagueiro, firme, sai para o jogo, uma ótima peça de reposição, ainda precisa de mais uma, na minha avaliação. Precisamos trazer um volante titular para mim, para jogar do lado do Thiago Mendes, e aí com isso a gente ganha uma opção no banco, seria o Barros. Tem feito boas atuações, mas ainda é jovem e vai oscilar. Trouxemos meias de muita qualidade, meia atacante, o Marino Nestroça, o Johan Rojas, por exemplo. Trouxemos atacantes de qualidade, o Brenner, que vai ser uma excelente opção no banco, o Spinelli, que vem para ser titular, o cuiabano, lateral, que vai brigar com o Piton pela vaga de titular. Ou seja, é uma janela muito proveitosa no papel e alguns já começam a render dentro de campo. Então, assim, e o custo-benefício dessa janela nem se compara a outras. Teoricamente, não há erros. Teoricamente. Claro que pode ter um ou outro jogador que não renda. Por enquanto, de todos os contratados que já atuaram, o Marino Nestroça foi o que menos apareceu. Mas são jogadores de qualidade. E o Vasco está fazendo aquela opção de empréstimo com opção de compra, ou alguns já comprando um pedaço e na sequência o restante, né? Boa sorte ao nosso Vasco amanhã diante do Bahia. 2 da tarde eu espero você para a entrevista coletiva e a apresentação do Spinelli. Antes de ir embora, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro marcou a fase quartas de final, sábado, 9h30 da noite. É isso mesmo, tem jogo sexta, sábado, domingo e segunda de carnaval. E o nosso é sábado, 9h30 da noite, Vasco e Volta Redonda, São Januário. Vasco é mandante por ter melhor campanha em relação ao Volta Redonda. Quem vencer esse confronto encara o vencedor de Fluminense e Bangu, que jogam na segunda-feira de carnaval. Outra notícia que foi trazida ontem pelo Atenção Vascaínos, agora tem 7 construtoras interessadas no potencial construtivo. Foi só o prefeito Eduardo Paes destravar o processo, dar uma chegada de sola no Vasco, e aí, vai ou não vai? Negocia com a sorte de capital ou não negocia? Vai ficar parado quanto tempo? Meu amigo, o mercado apareceu. Curioso, como o Vasco negociava com um fundo de investimentos, dava como certo e a culpa não foi do Vasco, realmente, porque esse fundo não conseguiu comprar o terreno na Barra da Tijuca, do Marapendi, porque há uma disputa familiar ali, mas é engraçado que depois disso, 7 construtoras apareceram. Existiam outros interessados, mas agora tem 7. É curioso. Vamos aguardar ver se o Vasco se manifesta em relação a essas possibilidades, mas o trabalho segue e quem sabe
até o meio do ano a gente não consiga ter boas notícias e aí até o final do ano destrave esse processo como um todo e inicie as obras aí no início de 27, que é o ano do centenário de São Januário. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.